Não, e é por isso que no meu movimento, as mulheres, elas vão ser forçadas, quem tá ali acompanhando, aí vai depender. Quem não estiver tolerando ver sobre isso, vai fazer o quê? Vai se retirar. E tá tudo bem. Porque realmente não é toda mulher que vai ter estômago pro que eu vou falar. A mulher que vai ter estômago pro que eu vou falar, se ela não tiver muito alinhada com Deus, não vai rolar. Porque ela vai estar muito ensimesmada, muito nisso aqui, ó, no material. E eu já passei desse ponto há muito tempo. Então, ela vai começar a entender o seguinte, peraí, eu nunca tinha parado pra pensar de que se eu posso pagar pra ter pessoas me auxiliando com os meus filhos, eu não preciso deixar que essa pessoa faça o que é a minha parte. Só que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora a Lídia tá falando e aí eu tô parando pra pensar, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu, se eu não tivesse, nessa minha trajetória, tido a oportunidade de ir me lapidando, me moldando, eu acho que eu também não teria parado, sabe? Eu acho que eu também teria ido num automático, mas assim, aí eu já olho pela misericórdia de Deus comigo e agora eu tenho uma missão para quem não teve ainda essa oportunidade de parar e pensar. Então, pensar em como a nossa sociedade formatou para a mulher pensar na própria realização da carreira dela como algo supremo, como se fosse algo tipo assim, isso aqui é o que mais importa. E diante disso a gente está num fracasso de casamentos, num fracasso de... Dê um exemplo agora prático disso. A empresária que passa o dia todo deixando os filhos dela com babá ou então na escola e depois esse filho dela precisa de 6, 7 professores particulares diferentes. E ela tem dinheiro, ela paga. Mas ela não para pensar, peraí, mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? E aí vem o diagnóstico de TDAH, que não tem TDAH coisa nenhuma. E quando vai ver é o quê? É a falta da atenção, dessa presença, dessa atenção emocional que nunca teve. A criança tem de tudo do ponto de vista material. Mas do ponto de vista emocional, ela é como se fosse uma terra árida ali, que se você jogar uma água, some na hora. Porque não recebeu. Recebeu o material, mas o que mais importava nunca teve. E essas mulheres que elas sempre ficaram como se fosse com um freio assim de burro, bem na cara. Ela olha só para aquela direção. Eu só posso... Igual eu, sou nutricionista e psicóloga, tenho uma clínica, a clínica do jeito que eu sempre quis, tudo confortável, minha sala maravilhosa. Com o pensamento que eu tenho, com as crenças que eu tenho, não só hoje, né, nos últimos anos que eu fui percebendo onde eu precisava lapidar, eu jamais voltaria para dentro do meu consultório e me sentiria plenamente realizada, ganhando dinheiro que fosse, se para isso eu precisasse deixar a Maria Clara o dia todo longe de mim e eu lá no consultório me realizando e ganhando meu dinheiro e atendendo as pessoas. O que as pessoas não param para pensar é isso. As mulheres, elas não veem problema em servir a um cliente, em servir um chefe, em servir quem for, mas elas veem um super problema em servir a própria família, em servir os filhos, em servir o marido. Isso é aquela médica, que inclusive é uma profissão maravilhosa, mas que por conta de um status realmente, muitas vezes essa mulher que não está feliz fazendo o que ela está fazendo o tempo todo, mas ela tem uma reputação a zelar socialmente, as pessoas já estão acostumadas a ver ela como uma bambambam. E aí ela tá lá, deixando a criança dela na mão de não sei lá quem, o dia todo, para que ela possa continuar sendo aplaudida pela sociedade. Isso é uma coisa que eu tenho criado muito conteúdo falando disso. Olha, a sociedade quer que você esteja sempre sendo reconhecida e ganhando cada vez mais, e eles super aplaudem e você vai ser assim, louvada se fizer isso. Mas vai você falar que você prioriza o seu casamento, que você prioriza os seus filhos, que você está disposta a negociar o tempo que você dedica para sua carreira para você ser a mãe presente. A mulher e a criança, muitas vezes, na maioria das vezes, é invisível para a nossa sociedade. É invisível, a menos que seja a hora de ganhar dinheiro. E quando eu estava lá fazendo meu juramento, tanto como nutricionista como quanto psicóloga, assim como essas empresárias também na área da saúde, o nosso juramento é de compromisso com a saúde das outras pessoas, é de compromisso com a ética, mas isso é só quando é em relação aos outros, né? Porque se for em relação aos meus lá de dentro da minha casa, tudo bem eu cagar pra isso, eu deixar pra lá, deixar pra depois ou deixar na mão dos outros. E aí ela tá lá quando ela fez o juramento dela, no dia da formatura, ela jurou ter a ética, zelar pela saúde dos outros. Todo o comprometimento dela foi em relação aos outros. Mas quando se trata da própria família, do próprio casamento, dos filhos, tudo bem jogar a ética, jogar o zelo, o cuidado no lixo, para poder focar em fazer o que ela se comprometeu só que com os outros. Para mim isso não faz o menor sentido.